Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26. Está escrito assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe era um diácono da igreja. Não confunda este Filipe com o Filipe que andou com Jesus. Esse daqui não é aquele Filipe que foi falar com Natanael, que antes que Filipe o chamasse, Jesus já havia o visto. Este Filipe era um diácono da igreja primitiva, da primeira igreja cristã, que quando iniciou a perseguição da igreja, este diácono Filipe, ele foi para o caminho dos samaritanos. Você sabe que os samaritanos, eles eram meio judeus. Eles eram povos estrangeiros que haviam se mudado para a terra de Israel durante o cativeiro babilônico. Então, o Filipe, ele é um diácono da igreja, que devido à perseguição contra a igreja, ele vai para o meio dos samaritanos e começa a pregar a palavra. Só que Filipe recebe a visita do anjo do Senhor, e o anjo manda ele retornar para o caminho que segue a Jerusalém, e para que ele vá pela faixa de Gaza, porque o caminho estava deserto. Aí ele podia pensar assim: mas Senhor, o que eu vou fazer num caminho deserto? Eu vou lá fazer o quê? Num caminho que não tem ninguém, não é? Mas Filipe não questionou o anjo do Senhor, mas ele vai para fazer aquilo que o Senhor quer que ele faça. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Quer dizer, ô Filipe, vai lá. Não tem ninguém neste caminho, está deserto. Tranquilo, ninguém vai querer a tua morte. Vá por este caminho que está deserto, cumpra esta minha vontade. E Filipe, sem questionar, faz. Olha o versículo 27. E levantou-se e foi. Quer dizer, não questionou o anjo do Senhor: mas o que eu vou fazer nesse caminho deserto? Vou lá para quê, Senhor? Para que eu vou neste caminho? Ele não questiona. E levantou-se e foi. Quer dizer, ele levantou e foi. Você sabe qual é o problema de muitas pessoas? O Espírito Santo manda elas fazerem as coisas e elas ficam: mas por quê? Para quê? Para que eu vou fazer campanha? Para que eu vou na igreja? Meu irmão, para de questionar e só faça o que Deus está te mandando. Para que eu vou ser dizimista? Porque ofertante, por quê? Para quê? Por quê? Só obedeça. Às vezes o que está te faltando é só obedecer. Deus está te mandando fazer, faça. Deus está te mandando buscá-lo, busque. Mas para quê? Por quê? Não questione. Ô Filipe, se levanta e vai para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserto. Mas Senhor, para que eu vou lá? Fazer o quê? Não questiona, se levanta e vai. Se levanta e vai.
Faça o que Deus está te mandando. E sabe por quê? Quando você faz o que Deus está te mandando, Ele garante o resultado. Quando você faz o que Ele está te mandando, Ele garante o resultado final. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Nos tempos de Filipe, do diácono Filipe, que mais adiante ele vai se tornar o evangelista Filipe, havia uma perseguição muito grande contra a igreja. A igreja se tornou perseguida, não só por Herodes, mas também pelo clero religioso de Jerusalém, e também se tornou perseguida pelos romanos. Quer dizer, a igreja era perseguida por todos os lados, e cristãos eram lançados em arenas, eram trucidados por leões, para alegrar ao povo judeu e alegrar os romanos. E a igreja era perseguida de todo jeito. Os cristãos, para salvarem as suas vidas, eles haviam se dispersado em Israel. Estavam escondidos entre os samaritanos, como o caso de Filipe, que havia ido para o meio dos samaritanos para fugir da perseguição. E estar em Jerusalém era uma sentença de morte, porque Jerusalém estava numa busca ferrenha contra os cristãos, e ir para Jerusalém era uma sentença de morte. E o que o anjo do Senhor está dizendo para Filipe? Filipe, vai até o caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Eu quero que você vá para esse caminho. E para Filipe era como uma sentença de morte. Sair do meio dos samaritanos, se fazer revelar neste caminho que muitos peregrinos que vinham de todas as partes do mundo se dirigiam a Jerusalém para cultuar. Se um romano, um soldado romano, ou até mesmo um pertencente ao clero religioso de Jerusalém, visse Filipe, era uma sentença de morte. Mas Filipe, ele obedece o anjo do Senhor, e ele vai a este caminho. E quando ele chega neste caminho que desce de Jerusalém para Gaza, para a região de Gaza, ele se surpreende que, embora o anjo houvesse dito a ele que o caminho estava deserto, havia uma carruagem, uma comitiva neste caminho. Vamos ver que comitiva era esta. Versículo 27. E eis que um homem etíope, vamos aqui descobrir quem era este homem. A primeira coisa, o que significa etíope? Etíope, ele vem do original grego, que é a união de duas palavras. A palavra grega aiten, que significa queimar, e a palavra ips, rosto. Ou seja, a tradução da palavra etíope significa rosto queimado. Então este homem, ele era um homem etíope, que vinha
da região da Etiópia. Este homem, possivelmente, ele tinha sua pele escura, porque etíope significa isto, queimado do sol, seu rosto queimado do sol. Este homem, ele era eunuco. Naquele tempo, havia nações que valorizavam os seus homens de maior confiança e faziam deles eunucos. Pastor, como assim um eunuco? Jesus, ele dizia que havia 3 tipos de eunucos. Vamos aqui em Mateus, capítulo de número 19. Vamos aqui ver o que Jesus fala dos eunucos. Mateus capítulo 19, versículo de número 12. O eunuco era um homem castrado. Ele era castrado. Havia muitas nações na terra que os homens, para que trabalhassem dentro do palácio do rei, sem que o rei tivesse qualquer desconfiança dele, porque por muitas vezes ele conviveria com o harém, não é? Com as mulheres do rei. Então ele passava por um processo de castração. Ele era castrado para que o rei pudesse ter plena confiança nele, que ele nunca se deitaria com uma das suas esposas. Então, ele tinha a bolsa escrotal removida. Ele passava por uma cirurgia em que ele tinha sua bolsa escrotal removida. Jesus, ele ensinou que havia 3 tipos de eunucos. 3 tipos. Mateus capítulo 19, versículo 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe. Quer dizer, há pessoas, homens, que já nascem eunucos. Ou seja, que não podem gerar filhos. Quer dizer, Jesus disse que há homens que já nascem assim. Que isso é de nascença. Homens que já nascem eunucos, que não podem ter filhos. E há eunucos que foram castrados pelos homens, ou seja, que é este caso que nós estamos lendo. Este homem, como ele vai ocupar e ocupa um cargo de grande importância no reino ao qual ele pertence, ele foi castrado. Quer dizer, ele passou por um ato cirúrgico de castração. E Jesus diz: e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino de Deus. Quer dizer, há homens que, pela sua fé, decidem não mais tocar em mulher. Há pessoas assim. Há pessoas que chegam a esse ponto. Agora é como Paulo disse: você não pode conter-se, então case-se. Porque melhor é casar do que abrasar-se. Melhor é casar-se do que ficar se prostituindo. Então, Jesus nos revelou que há 3 tipos de eunucos. Este eunuco, que nós estamos lendo em Atos 8, ele com certeza foi castrado pelos homens. E por que ele foi castrado? Pastor, como o senhor tem tanta certeza? Porque diz aqui, voltei lá em Atos 8. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor. Veja só, o que é um mordomo mor? O mordomo mor é aquele que cuida da casa do rei. É aquele que cuidava de todas as questões relacionadas à casa real. Ele não era um simples mordomo. Ele era um mordomo mor. Ele era o cabeça. Ele não cuidava só dos bens. Ele cuidava de tudo o que pertencia
ao rei. Só que a cultura etíope, ela tinha uma questão que a diferenciava das outras nações daquele tempo. Nas outras nações, eram reis. Só que a Etiópia, naquele tempo, ela tinha rainhas. Você está entendendo por que ele foi castrado? Porque como que esta rainha, ela teria sua imagem imaculada, se ela trabalhasse junto com um homem que não fosse castrado? Então esse homem, ele teve que passar por um processo de castração, para que ele pudesse trabalhar na casa da rainha, sem que levantasse suspeitas dela com o mordomo, para que a imagem da rainha permanecesse imaculada. Então, diz assim, mordomo mor de Candace. Candace não era o nome da rainha, Candace era o título. Assim como Faraó é um título, como César é um título, Candace era o título dado às rainhas etíopes. Então este homem, ele servia a rainha, que era etíope, rainha dos etíopes. Agora, olha como esse homem, ele era poderoso, porque além de ser mordomo-mor, ele era superintendente de todos os seus tesouros. Quer dizer, todos os tesouros da rainha estavam na mão desse homem. Lá no seu país, fora a rainha no trono, não tinha homem mais poderoso. Ele era como José no tempo do faraó no Egito. Estava tudo debaixo da mão dele. Ele cuidava de tudo. Ele era superintendente, ele supervisionava todas as questões internacionais da rainha também. Quer dizer, ele cuidava, além de cuidar da rainha, da casa real, dos seus criados, dos seus mordomos, ele também cuidava dos interesses internacionais da sua rainha. Todos os bens estavam na sua mão. Quer dizer, no seu país, lá na Etiópia, não tinha homem mais poderoso do que ele. E você sabe que os etíopes, isso eu não estou falando aleatoriamente, isso é comprovado geneticamente, que os etíopes derivam dos descendentes de Abraão. E sabe quando que isso aconteceu? A rainha de Sabá. Isso já é comprovado geneticamente. Não estou falando aqui para você coisas aqui de boca apenas, não. É comprovado geneticamente. Foi feito testes genéticos e já se comprovou que os etíopes se originaram dos descendentes de Abraão, que foi o caso de Salomão com a rainha de Sabá. Possivelmente a rainha de Sabá retornou grávida de Salomão da sua visita, que nós lemos. E ali se deu origem à aproximação dos judeus com os etíopes. Agora olha uma coisa, este homem, ele foi a Jerusalém, e qual foi o objetivo dele, gente? E tinha ido a Jerusalém para o quê? Para adoração. Para adoração. Ele tinha ido em Jerusalém com o propósito de adorar a Deus. De adorar a Deus. Possivelmente este homem, não é? Há duas vertentes aqui, e eu acredito mais na vertente que ele era judeu. Porque, como eu te disse, geneticamente já é comprovado que os etíopes, eles têm uma ligação com os descendentes de Abraão. Então eu acredito mais que ele era judeu. Não acredito tanto que ele fosse um prosélito. Vou te explicar por quê. Porque o primeiro convertido, estrangeiro convertido, está em Atos 10. O primeiro convertido da igreja cristã
O primeiro estrangeiro que se converteu está em Atos 10, que foi exatamente Cornélio, o centurião romano. Então, antes disso, nós vemos judeus se convertendo, nós vemos samaritanos se convertendo. A primeira conversão estrangeira acontece em Atos 10, e nós estamos em Atos 8. Então, isso pode nos indicar que este homem, ele tinha sangue judeu. Ele era um meio judeu como os samaritanos, meio judeus. Por isso que ele está indo em Jerusalém para adorar. Ele está indo para Jerusalém com o intuito de adorar. Só que há um detalhe aqui, que muitas pessoas não prestam atenção. Ainda era dias de festa. Só que este homem, ele está retornando antes de que a festa termine. E aí está uma pergunta: por que ele está voltando antes? Por que ele não está esperando até a festa acabar? Se ele foi para adorar, se ele foi em Jerusalém para adorar a Deus, para adorar ao Senhor, por que ele está voltando antes que a festa termine? Sabe por que ele está voltando antes? Eu vou te dizer por quê. Ele foi impedido de adorar a Deus. Pastor, como assim? Esse homem foi impedido de adorar a Deus? Não sou eu que te digo que ele foi impedido, foi a Bíblia que diz que ele foi impedido de adorar a Deus. Deuteronômio capítulo 23. Quer dizer, este homem com toda a boa vontade, ele saiu lá da Etiópia, atravessou vários países para chegar em Jerusalém nos tempos de festa, para adorar a Deus. Ele com a sua comitiva, um homem importante, um homem que era o mordomo-mor, um homem que cuidava dos interesses externos da rainha etíope, um homem que tinha uma posição no seu país, a qual todos invejavam. Ele chega em Jerusalém, todo feliz, para adorar a Deus, só que ele é impedido de adorar. Deuteronômio capítulo 23, versículo 1. Mas o quebrado de quebradura, ou o castrado, não entrará na congregação do Senhor. Quer dizer, aquele homem todo feliz, ele chega em Jerusalém para adorar. Chega com tesouros incalculáveis para adorar a Deus. Só que quando ele chega na porta da congregação, na porta do templo, ele chega ali para adorar, para festejar, para celebrar. Aí os religiosos olham para ele e dizem: pois não? O que o senhor está fazendo aqui? Eu vim adorar. E o senhor é de onde? Eu sou da Etiópia, sim. E qual é o seu cargo? Eu sou eunuco. Eu sou o superintendente de interesses internacionais da rainha etíope. Aí eles olham para ele e dizem: você é eunuco? Sim, eu sou eunuco. Você foi castrado? Sim, eu fui castrado. É a minha profissão. Eu tive que ser castrado. Então o senhor não pode entrar. Então o senhor não pode adorar. Então o senhor não pode, não tem permissão para adorar a Deus. O senhor não tem permissão, porque o senhor é castrado, porque o Senhor não pode. A nossa lei diz que o castrado não pode entrar na tenda da congregação. Meu irmão, quantas pessoas não são barradas assim dentro das igrejas? Quantos não são barrados pelos religiosos de plantão? Está cheio de religioso dentro das igrejas, cheio de religiosos colocando fardos sobre as pessoas. E como aquele eunuco etíope foi barrado, muitos estão sendo barrados de adorar a Deus. Não, você não pode, porque você não é casado.
Não, você não pode porque você é solteiro. Não, você não pode porque o teu marido não é crente. Não, você não pode porque você não conhece a Bíblia. Não, você não pode porque a tua esposa não frequenta a mesma igreja que você. Não, você não pode porque, olha, você precisa se santificar mais. Não, você não pode porque você precisa mudar isso, mudar aquilo outro. Preste atenção, eu não estou aqui apoiando pecados. Eu estou dizendo que muitas vezes a religiosidade está barrando as pessoas de uma verdadeira conversão. As pessoas estão impedindo que outros mudem de vida. Este homem estava cheio de boa vontade. E cheio de boa vontade de adorar a Deus. Você acha que alguém sairia de um país, viajaria dias no lombo de um animal para ir em outro país, se o intuito dele não era uma verdadeira adoração? Só que ele chegou ali e foi barrado de adorar a Deus. Ele foi barrado de servir a Deus. E quando uma pessoa é barrada de servir a Deus, há uma mistura de sentimentos. Ela sente frustração, ela sente raiva, e ela sente vergonha. Primeiro ela se sente frustrada, porque ela queria tanto se batizar. Ela queria tanto tomar Santa Ceia. Ela queria tanto fazer parte daquele grupo. Ela queria tanto adorar a Deus como os outros adoram. Primeiro vem uma frustração, porque ela queria tanto aquilo. Só que depois da frustração vem uma raiva. A pessoa começa a ficar com raiva e dizer: aquelas pessoas não me entendem, aquelas pessoas fecharam a porta para mim, aquelas pessoas me excluíram, aquelas pessoas me deixaram de fora. Vem aquele sentimento de raiva no seu coração. E ao mesmo tempo vem uma culpa, porque ela começa a olhar para si como culpada de não poder fazer aquilo. Também pecador que eu sou, esse meu marido que não se converte, que não vai para a igreja, essa esposa que não quer saber de Deus. E aí a pessoa começa a se culpar. Ela começa a se culpar, e aí ela acaba até desviando por causa disso. Ela acaba até saindo da igreja por causa disso. Ela acaba até se afastando de Deus por causa disso, porque é uma mistura de sentimentos. Ela sente frustração, ela sente raiva, ela sente culpa. Quantas pessoas não se encontram assim dentro das igrejas? Eu vou te dizer que está cheio de pessoas dentro das igrejas, cheias de raiva, frustradas, se culpando, porque alguma vez algum religioso apontou o dedo para ela e disse: você não é bom o bastante. Algum religioso olhou para ela e disse: você não é bom o bastante. A pessoa vem na igreja, escuta sobre o batismo, fica toda empolgada: eu vou me batizar. Aí ela sai da igreja: eu vou me batizar. Aí chega e cruza com o religioso, e o religioso olha para ela e diz assim: você vai se batizar? Você tem certeza disso? Olha, eu acho que você não está pronto para isso não, viu? Porque, ó, vai que você desvia depois. Vai que você sai. Eu te conheço. Como se ele vivesse 24 horas com você. Como se ele andasse 24 horas com você. Meu irmão, não deixa a religiosidade roubar a tua bênção. Não deixa a religiosidade arrancar de você o seu bem mais precioso, que é a sua salvação. Não deixa a religiosidade te frustrar, acabar com a tua salvação, não. Está cheio de gente magoada por causa de religioso. Não, você não pode tomar Santa Ceia. Você é um pecador, eu te conheço. Você vai tomar Santa Ceia, você já errou se batizando, agora você vai tomar ceia também? Você não tem
medo não de ir para o inferno, tomando do corpo e do sangue de Cristo injustamente. Aí é gozado, aquele que aponta o dedo para você, ele não percebe que tem 3 dedos apontando para ele mesmo. Você já prestou atenção nisso? Se aponta um dedo para uma pessoa, ó, tem 3 dedos apontando para a pessoa. Quer dizer, Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. A pessoa fica te apontando o dedo, julgando você, dizendo que você não é bom bastante, que você não pode se batizar, que você não pode tomar ceia, que você não é bom bastante para participar do seu grupinho religioso, que você não é religioso bastante para que você participe do grupinho religioso dele, dela. Só que ela não percebe que tem 3 dedos apontando para ela e um dedo apontando para Deus. E um dedo que ela está apontando para Deus. Meu irmão, preste atenção. Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. O único que poderia julgar você é Deus. E Deus não te julga, porque Jesus disse: a ninguém eu julgo, porque eu já tenho quem o julgue, que é a palavra que eu tenho pregado. Se nem Jesus julga, quem é você para julgar? Se nem Jesus julga o pecador, é a palavra que julga o pecador, quem é você para julgar quem pode ou quem não pode, quem é santo ou quem não é santo, quem tem fé, quem não tem fé? Meu irmão, pare com isso. Pare de apontar o dedo para as pessoas. Você não sabe como isso está prejudicando a sua vida. Você não sabe como isso está prejudicando a sua vida com Deus. Aquele eunuco estava indo embora de Jerusalém, impedido de adorar a Deus, impedido de servir a Deus, impedido de adorar a Deus. Só que ele está fazendo uma coisa certa. Sabe qual é a primeira coisa certa que ele está fazendo? Diz aqui no versículo 28, e regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Você sabe por que ele estava lendo a Bíblia? Porque ele estava buscando na Bíblia, para entender aquilo que disseram para ele, que ele não podia adorar a Deus. Tinham dito para ele: a nossa lei diz que você não pode adorar. E ele disse: por quê? A nossa lei que diz. Aí ele foi buscar aonde? Na Bíblia. Ele foi buscar na palavra de Deus. Meu irmão, às vezes você está buscando sabedoria no lugar errado. Você está buscando sabedoria nas pessoas erradas. Porque, meu irmão, você tem que buscar sabedoria na palavra de Deus. O apóstolo Paulo dizia: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque eu sei que é vida e salvação para todo aquele que nele crê, não só do judeu, mas também do estrangeiro, para a glória de Deus. Desconfie. Eu vou te dar uma dica aqui, eu não sei porque o Espírito Santo está mandando eu falar isso, mas eu vou falar. Desconfie de pastor que manda você fechar a Bíblia. Desconfie. Opa, peraí, por que não quer que eu leia na Bíblia? Lê um versículo, agora fecha. Olha para mim. Desconfia. Por que ele não quer que você veja na Bíblia? Por que ele não prega com a Bíblia aberta? Está mandando você fechar a Bíblia. Ou ele lê e você só escuta. Meu irmão, desconfie. Porque não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Ele é vida e é salvação para quem crê. Eu tenho a obrigação de te mostrar o que está na palavra. Eu tenho a obrigação de mostrar para você o que está escrito. Ou eu não quero que você leia, porque pode ser que eu vou falar algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Desconfie. Desconfie, a Bíblia tem que estar aqui, ó, aberta. Eu estou te mostrando tudo que eu estou lendo. Estou te mostrando tudo que eu estou lendo. Agora olha só,
ele está lendo o profeta Isaías, ele quer entender. Aí Filipe está vendo aquela comitiva passando, e aí o Espírito de Deus diz: corre, Filipe, e emparelha com o carro daquele homem. Filipe sai correndo. Diz aqui, versículo 29, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe escutou a voz do Espírito Santo, e ele foi caminhando e foi andando perto do carro, e ele dá sabe quando você levanta o pescoço para dar uma observada do lado para ver o que está acontecendo? Ele dá uma levantada no pescoço e ele vê que o eunuco está lendo exatamente Isaías, e ele está lendo esta palavra aqui. Ele está lendo a palavra na Escritura, versículo 32. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca, e na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Filipe vê que aquele homem está lendo esta passagem em Isaías. Aí Filipe faz uma pergunta. Imagina aquele eunuco com a Bíblia na mão aberta, e aí ele vê aquele homem do lado da sua carruagem, e aquele homem esticando o pescoço para dentro. E aí Filipe dirige a palavra, ele diz: você entende o que lê? Você entende o que está lendo? E aquele homem olha e diz: como entenderei se não há quem me ensine? Como entenderei se não há quem me ensine? Se simplesmente olharam para minha cara e disseram que eu não posso adorar, e nem me disseram o porquê, só disseram o que está escrito e ponto final. Mas ninguém me explicou, ninguém me ensinou, ninguém me orientou, só disseram que eu não podia e pronto. É interessante isso, né? Você não pode se batizar. Por quê, pastor? Porque está escrito na Bíblia. Você não pode tomar Santa Ceia. Por que eu não posso? Porque no culto de doutrina a gente ouviu que não pode tomar Santa Ceia. Me ensina, me explica. Como que eu vou aprender se não tem quem me ensina? Não foi isso que eu nunca disse? Porque é fácil só dizer para a pessoa: não faça, não coma, não toque, não vá. Mas ninguém quer ensinar. Ninguém quer ensinar o povo. Sabe por quê? Porque o ensino é cansativo. As pessoas não querem, os pastores do século 21 não querem ensinar, eles só querem dizer: não faça, ou faça, não coma, ou coma, mas não querem ensinar, porque o ensino é cansativo, tem que estudar, tem que ler, e é mais fácil dizer: não faça. Mas por que, pastor, que eu não posso fazer? Porque está na Bíblia. Onde? Que eu ouvi no culto de doutrina, meu irmão. Aquele eunuco está dizendo para Filipe: como que eu vou saber se ninguém me ensina? Como que eu vou saber se ninguém me explica? Eu estou te explicando nessa manhã, eu estou te ensinando nessa manhã. Você tem aqui um professor, um ensinador de justiça. Eu estou aqui para te ensinar, para você aprender a palavra. Sabe para quê? Para que você alcance o favor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você quer alcançar o favor de Deus, você tem que aprender, você tem que ser ensinado. Aí Filipe disse: você permite que eu entre para te explicar? Lógico. Você permite que eu entre no carro para te ensinar? Meu irmão, eu estou disposto a te ensinar. Você só não vai aprender se você não quer aprender mesmo. Eu estou aqui de coração, o Espírito Santo sabe disso, que eu estou aqui de coração para ensinar você. Você só não vai aprender a Bíblia se você não quiser aprender mesmo. Se você falar: não, eu quero viver uma vidinha superficial na Bíblia, para mim está bom aquele pastor que fecha a Bíblia e fala: olha para mim e pronto, é mais fácil. Só que vai chegar uma hora que não vai fluir mais nada na tua vida.
Porque é igual uma criança, enquanto ela é recém-nascida, só o leitinho tá bom. Só que vai chegar uma hora que ela precisa de um alimento mais sólido. Vai chegar uma hora que ela vai precisar de uma comida mais sólida. Ela vai ter que mastigar algo mais sólido, porque senão ela vai morrer de fome. Ela vai acabar definhando até morrendo. Assim é na vida espiritual. Enquanto você é criança na fé, o leitinho tá bom. Olha para mim, fecha a Bíblia, tá ótimo. Mas vai chegar uma hora que não vai te sustentar mais isso. Vai chegar uma hora que você vai começar a definhar, morrer, se você não conseguir algum alimento mais sólido, um alimento mais profundo, um alimento que te sustente melhor na vida espiritual. A verdade é essa. Aquele eunuco diz: entre. Filipe entra no carro, e aí ele faz a seguinte pergunta: de quem está falando o profeta nesta passagem? De quem o profeta está dizendo? Diz aqui, no versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Meu irmão, é tão forte essa pergunta, porque o descendente de Abraão, ele acha que Isaías está falando da nação israelita. Se você chegar para um descendente de Abraão, um judeu, e perguntar sobre quem essa passagem está dizendo, ele vai falar: está falando de nós, o povo israelita. Nós é que somos o povo do Senhor. Filipe era judeu. Filipe é judeu, ele podia dizer: está falando de nós, os israelitas, nós, os judeus, como todo o israelita traduz Isaías 53, como todo judeu traduz esta passagem que o eunuco está lendo. Porém, olha o que Filipe vai dizer. E Filipe vai dizer no versículo 35: então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Sabe de quem está falando essa escritura? Ele disse: não, está falando de Jesus Cristo, está falando de Jesus. É dele que diz, é ele que foi humilhado, é ele que foi morto, é ele que teve a sua vida ceifada para que nós tivéssemos vida, e vida de verdade. E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: gato escaldado tem medo de água fria, não é? Eu queria me converter ao judaísmo. Cheguei lá, fui barrado. Os religiosos disseram que eu não podia. Agora sobe no meu carro esse homem e está me pregando Cristo, está me pregando Jesus. Aí eu sou, outra decepção, sou barrado de novo. Sou barrado mais uma vez. Então esse homem manda parar a carruagem do lado de um lugar que tinha alguma água. E aí ele faz uma pergunta para Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Porque eu já fui impedido lá atrás de cultuar a Deus. Já fui impedido lá atrás de sacrificar a Deus. O que me impede? Filipe podia vir com uma lista, né? Tem igreja aí que se você chegar e perguntar: pastor, o que impede de eu ser batizado? Ele fala: peraí. Aí ele pega um rolo e desenrola o manto na tua frente. Aí começa. O pessoal vai assim, nunca vou ser salvo. Ixi. Até chegar esse padrão aí de santidade que esse pastor está dizendo, eu estou frito. Não chego nunca. Por isso que você vê gente dentro da igreja, 10 anos, 20 anos, 30 anos, dentro da igreja sem se batizar nas águas. Pessoa que você bate, ele fala: meu Deus, um dia eu batizei uma senhora,
que eu vi aquela senhora no culto, eu falava, olha que mulher de Deus, olha. Eu comigo, eu olhava, e eu dizia, olha que mulher de Deus, coquezinho, saião, blusão, tudoão, cabelão, uma senhorinha, que se olhava assim, tinha dado para ser minha avó. Olhava aquela senhora e falava, olha que senhora de Deus, com um rostinho, sabe, angelical. Um dia eu fui fazer o batismo, uma velhinha está entrando na água para se batizar. Eu levei um susto, eu falei, eu cheguei, a senhora não era batizada não? Não, meu irmão, não posso batizar a senhora não pode, a Paz e Vida não renova batismo não. Aí ela olhou para mim, não pastor, eu nunca me batizei. Como que a senhora nunca se batizou? Não, pastor, porque na igreja que eu frequentava, o pastor dizia que eu não podia me batizar, porque o meu marido não é evangélico, e como ele não era evangélico, e não frequentava a mesma igreja que eu frequento, porque ele tinha a religião dele, o pastor dizia que eu não podia me batizar. E a senhora ficou quantos anos nessa igreja? Eu fiquei 20 anos lá, pastor. Só que aí eu comecei a frequentar aqui a Paz e Vida, e comecei a aprender a palavra, e eu entendi que salvação não tem nada a ver com isso, que salvação é individual, e eu quero me batizar. Puxa, batizei aquela mulher na mesma hora. Você está entendendo? Os homens barrando as pessoas de cumprirem a justiça de Deus. Batizei aquela senhora, o Felipe podia dar uma lista para aquele homem. Não, mas o senhor ouviu pela primeira vez sobre Jesus, o senhor está louco, o senhor vai se batizar? Mas e se você desviar? Não é o que você escuta? E se você desviar? Felipe não podia dizer isso para aquele homem? E se você desviar? Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Felipe podia dar uma lista de desculpas para aquele homem. Não, o senhor vai ter que fazer um cursinho na minha igreja, um cursinho de 1 ano. Não, o senhor tem que conhecer mais a Bíblia. Não, peraí, vem cá, como está a vida do senhor? O senhor tem algum vício? O senhor tem algum problema? O senhor tem isso, o senhor tem aquilo? Não, vem cá, eu tenho que fazer uma entrevista com o senhor primeiro, para saber se pode ou não se batizar. O senhor tem que fazer primeiro aqui comigo um exame. Ele podia dizer tudo isso. Versículo 37. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. É lícito. Você quer saber se você pode se batizar ou não? É lícito, se crês de todo o coração. Se você não acredita, não se batize. Você não acredita? Não acredito, pastor, então não se batize não, porque você vai tomar só um banho de água morna, porque aqui a gente tem aquecedor. Você vai tomar só um banho de água morna, só isso. Vai entrar um pecador seco e vai sair do outro lado um pecador molhado, porque se você não acredita, não vai mudar em nada a tua vida. Agora é lícito. Se você crê de todo o teu coração, se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, pode se batizar. Você vai entrar um pecador aqui e vai sair uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus do outro lado. Porque é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho.
caminho. Oh glória! Sabe o que significa isso? Os homens querem fechar a você o reino de Deus, mas Deus escancarou a você o reino de Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. É lícito, se crês de todo o teu coração. Ah, pastor, eu não sou da Paz e Vida, eu sou de outra igreja, sou de outra denominação. Na minha igreja é como o senhor falou, pastor, vou me batizar na Paz e Vida. Você vai se batizar na Paz e Vida para continuar congregando nessa igreja? Se você está em outra igreja, você tem que respeitar a doutrina daquela igreja. Aí eu vou lá na Paz e Vida, porque o pastor aqui não me batiza, então eu vou lá na Paz e Vida, eu vou batizar lá, depois eu volto para a Assembleia. Não, fica na Assembleia. Você não está na Assembleia, então você tem que respeitar a doutrina da tua igreja. Eu vou lá na Paz e Vida, eu vou batizar lá na Paz e Vida, porque na minha igreja o pastor não me batiza, eu sou da Batista. Você está na Batista, então respeite a doutrina da tua igreja. Cada igreja tem os seus dogmas. E você tem que respeitar os dogmas da igreja que você está. Eu estou te falando a palavra de Deus. Aqui na Paz e Vida, dia 10 vai ter o batismo. E se você crê em Jesus de todo o teu coração, você pode se batizar. Se você crê em Jesus de todo o teu coração, você pode descer as águas. Agora, se você é de outra denominação, respeite o teu pastor. Respeite a doutrina da sua igreja. Não vai começar a sua carreira com Deus desobediente. Ah, mas eu quero me batizar. Vai pedir a bênção do teu pastor. Vai pedir a bênção da tua pastora. Se o teu intuito é continuar congregando nesta igreja depois do teu batismo, nessa igreja que você frequenta, que você está, então você tem que pedir a permissão do teu pastor, da tua pastora. Ai, que pastor bobo esse, está perdendo de pôr bastante gente para se batizar. Não, o meu foco é a tua salvação. E se eu te ensinar errado, eu vou pôr a minha salvação em risco. Você sabe que eu sou a 4ª geração na minha família que prega a palavra. E uma coisa meu avô me ensinou direitinho: não adianta salvar os outros e perder a sua própria salvação. Então eu estou sendo bem claro para você. Você quer mais claro do que isso? Só escrito, meu filho. Você é aqui da Paz e Vida? Dia 10, batismo nas águas, e eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê de todo o teu coração? Eu creio, pastor, então eu vou te batizar. Você vai depois do batismo continuar aqui na Paz e Vida? Beleza, pode vir, eu vou te batizar. Não, pastor, só vou vir aqui me batizar. Então vai pedir permissão para o teu pastor. Não, eu só vou vir aqui descer as águas dia 10. Então vai pedir permissão para a tua pastora. Não vamos colocar a carroça na frente dos bois, não. Vamos fazer a coisa direito. Agora, se o teu intuito é frequentar aqui, à vontade. Dia 10, eu vou estar no tanque batismal e eu te batizo nas águas. Vou estar no tanque e vou te batizar. Agora, não tem batismo sem primeiro uma entrega de fé. A palavra de Deus diz: é lícito
desde que tu creias de todo o coração. E aquele eunuco disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, você tem que entregar. Ah, pastor, eu creio em Jesus, mas eu não preciso entregar minha vida a Jesus. Precisa. Você crê em Jesus, ainda não entregou tua vida a Jesus? Não, ainda não. Pois é. Você tem que entender que tudo na vida exige formalidades. Você chega numa empresa para pedir emprego, é só bater lá e dizer: ai, eu quero um emprego. É assim? Não. Cadê teu currículo? Formalidades. Ah, nós temos uma vaga aqui para você, mas me traz o teu currículo. Formalidades. Ah, o senhor já foi aprovado, mas o senhor tem que fazer o exame médico. O emprego já é teu, mas o senhor tem que fazer o exame médico. Formalidades. Você acha que no reino de Deus não existe formalidades? Quais formalidades? Primeiro, entrega a tua vida a Jesus. Você tem que se apresentar ao reino de Deus. Você tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para depois de você confessar, você então se batizar, para que então depois que você se batizar, tomar a Santa Ceia. Então escuta, meu irmão, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entrega a tua vida a Jesus hoje. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero, pastor, entregar a minha vida a Jesus. Quero receber a Cristo como meu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Você que quer entregar a sua vida a Cristo hoje, que quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Isso, vem entregar a sua vida a Cristo. Isso, vem entregar a sua vida a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que sente no seu coração a necessidade de uma reconciliação com Cristo, de uma reconciliação com o Senhor Jesus. Pastor, eu sinto, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui se reconciliar com Jesus. Isso, vamos aplaudir o Senhor. Isso, se você sente no seu coração a necessidade de uma reconciliação com Cristo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem se reconciliar com Jesus. Não hesite, não hesite. Agora eu quero falar com você, você que está na igreja, só que você foi vítima de religiosos. Você foi vítima de religiosidade. Pessoas que barraram você por religiosidade. Que você não era bom o bastante para o seu grupinho religioso. Que você não era perfeito bastante, que você não era santo bastante, que você não era bom o bastante. Você não era bom o bastante para tomar ceia, você não é bom o bastante para se batizar nas águas. Você não é bom o bastante para você parte do grupinho, daquele grupo.
daquela igreja. Ah, pastor, mas isso foi faz tempo. Só que eu disse para você que uma pessoa que é vítima de religiosidade, ela sente frustração, ela sente raiva, ela sente culpa. E talvez por mais que você seguiu tua vida, ficou alguma coisinha lá dentro. Uma frustração, uma raiva velada, uma culpa que você carrega até hoje dentro de você. Deixa eu orar por você, porque o reino de Deus não fez isso contra você, foram os homens. E eu tenho que orar por você, para você limpar teu coração, para o teu coração ser limpo. Vem cá, pastor, isso aconteceu comigo, isso que o senhor falou aconteceu comigo. Vem cá, deixa eu orar para Deus limpar teu coração. Deixa eu orar para Deus limpar o teu coração. Eu fui vítima de religiosos também. Você sabe que no começo da minha conversão, quando eu comecei a ter o desejo do altar, de pregar a palavra, eu escutei pessoas olhando e dizendo assim: esse daí está no altar só porque o tio é pastor. Esse daí não tem talento não para o negócio. Esse daí nunca vai ser nada. E se eu tivesse ouvido os religiosos, eu não estaria hoje aqui pregando a palavra de Deus para você. Mas Jesus me curou. E Jesus vai curar você também. Ele vai tirar a frustração, Ele vai tirar a chateação, Ele vai tirar do teu coração tudo isso. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas pessoas. Você que está aqui à frente, que está entregando a sua vida a Cristo, que está entregando a sua vida a Jesus. Olha assim: meu Deus e meu Pai, neste momento, eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu Senhor e meu Salvador. Meu Pai, escreva o meu nome no livro da vida e me conceda o direito, a salvação e a vida eterna, em nome de Jesus. Você que está se reconciliando, ore assim: meu Deus e meu Pai, perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Senhor, eu quero me reconciliar com o teu Filho, Jesus Cristo. Perdoa agora os meus pecados e me fortaleça para caminhar ao teu lado, em nome de Jesus. E você que já está na igreja, mas quer ser verdadeiramente curado, ora sim: meu Deus e meu Pai, abra agora o meu coração para que o Senhor me cure de verdade. Tira toda mágoa, todo ressentimento, toda frustração, toda angústia, toda culpa que esteja me afligindo. Senhor, coloca agora as tuas mãos sobre mim e me abençoe, em nome de Jesus.
mãos. Deixa eu orar por você. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, Senhor, aqui estão estas vidas que recebem a Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e à vida eterna. Olha para estas vidas que estão se reconciliando, Senhor, lhes conceda forças para voltarem à tua casa. Não as deixe à beira do caminho, mas que elas tenham forças para caminhar contigo novamente. Reconcilia este contigo, reconcilia esta contigo. E olha para estas pessoas que já estão na sua casa, que já estão na sua presença, mas Senhor, muitas vezes foram vítimas de pensamentos religiosos. Disseram que ela não era boa o bastante, que ela até mesmo não era santo o suficiente, até foi barrada de participar de certas coisas dentro da igreja. Meu Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre este teu filho e esta tua filha. Se houver alguma mágoa, se houver algum rancor, se houver alguma culpa, se esta pessoa tem se culpado e isso tem feito com que ela sofra, com que ela se sinta inferiorizada, meu Pai, em nome de Jesus, tira do coração desta pessoa toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento. Sara o coração do teu filho e da tua filha, porque Pai, não foi o Senhor que a barrou, não foi o Senhor que a impediu, mas foi os homens, simplesmente os homens. Então Senhor, sara este coração, sara este teu filho, esta tua filha, que ele verdadeiramente seja curado, que ela verdadeiramente seja curada, e que a partir de hoje ela cresça na tua graça, no teu entendimento, e Pai, que o Senhor a fortaleça, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos sobre ele, sobre ela, e que a cada dia ele aprenda mais da tua palavra e tenha mais de ti, para que os homens não possam feri-los, em nome de Jesus. Que assim seja feito. Amém e graças a Deus.